canal Estudos em Bíblia Hebraica e Judaísmo. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós falaremos sobre a circuncisão da época de Jesus e dos apóstolos, como de fato o judaísmo via a circuncisão. Muitas coisas novas você aprenderá aqui, muitos mitos serão derrubados. Então venha conosco, acompanhe esse vídeo até o final e você aprenderá muito a respeito deste assunto, tá certo? Bom, amigos, quando nós falamos da circuncisão na época de Cristo, algumas coisas vêm à mente, porque são tradicionalmente entendidas no meio cristão até os dias de hoje. E essas coisas que tradicionalmente nos vêm à mente questões como os judeus criam que a salvação dependia das obras da lei, e uma das obras da lei era a circuncisão, ou talvez que após a morte de Cristo a circuncisão deixou de ser necessária, ou que Paulo entendia que a circuncisão era desnecessária para os gentios e por isso a circuncisão foi substituída pelo batismo, coisas dessa natureza que geralmente vem à mente. Mas uma coisa nos precisa ficar clara quando nós falamos do judaísmo dessa época, o chamado judaísmo do Segundo Templo, que vai desde a reconstrução do templo no período de Esdras e Neemias até a destruição dele no ano 70 por Tito, tá certo? Então, o que acontece? Bom, o judaísmo dessa época, ele não era um judaísmo dogmático. Nós dizemos que esse judaísmo, nós costumamos falar no meio acadêmico que esse judaísmo ele era ortoprático, ok? E não ortodoxo. Como assim? O judaísmo da época de Cristo, ele não havia uma corrente unificada de pensamento, não havia um pensamento normativo, muito pelo contrário, havia diversas perspectivas diferentes sobre os mais diversos temas e tudo era passivo de debate, inclusive a circuncisão. Ok? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a circuncisão, como é que o judeu da época de Cristo via a circuncisão. Tá certo? E um ponto, por exemplo, interessante de se destacar é o que Epsanders cita neste livro que você está vendo, Paulo e o Judaísmo Palestiniense, quando Sanders fala aí na página 75 o seguinte, que havia o chamado nomismo da aliança. O que é o nomismo da aliança para Sanders? O nomismo da aliança era que os judeus tinham mandamentos como circuncisão, guarda do Shabat, alimentação, as leis de alimentação, a chamada kasherut. E essas leis, elas formavam como que barreiras, tá? Como que uma cerca que separava os judeus dos outros povos para não se contaminar com esses outros povos. E de fato há várias passagens no Talmud que falam sobre isso, na Mishnah. Eu posso depois gravar um vídeo sobre isso, falando sobre isso, tá certo? Sobre essas passagens do Talmud e da Mishnah que falam que a lei que Moisés deu ao povo era uma cerca para proteger ele das outras nações. Então, dentro dessa perspectiva, o Sanders entende, através de outros documentos que ele cita do judaísmo do período do Segundo Templo, que o judeu não cria que a circuncisão era necessária para ser salvo, mas sim para se manter dentro da aliança. Ok? Então, para se manter dentro da aliança era necessária a circuncisão, eram necessários os mandamentos, mas não necessariamente para ser salvos. Sanders entende isso. Não que não pudesse haver judeus da época dos apóstolos que crescem que a salvação dependesse da circuncisão. Poderia haver, em todas as religiões existem pessoas que pensam diferentes e discordam dos demais. Mas essa questão não era uma questão unânime no judaísmo. Então, ao que parece, os judeus pensavam que a circuncisão ela era necessária para se permanecer na aliança e não para ser salvo. Bom, e como entender então quando o apóstolo Paulo e o Conselho de Jerusalém tomam a decisão que os gentios não precisavam passar pela circuncisão, por exemplo? Bom, antes deixe-me citar uma história que está registrada no livro Antiguidades, volume 20, de Flávio Joséfo. Quando Joséfo ali, a partir da parte 40 ali, ele vai contar a história do rei Isaques de Adiabene. O rei Isaques, ele gostava muito da religião judaica, ele desejava se tornar um prosélito, e ele praticava a religião judaica. Porém, ele tinha lá um amigo, uma pessoa muito próxima dele, da mãe dele, que era Ananias, tá certo? E Ananias vai dizer para ele, olha, não é necessário você se circuncidar, você pode praticar a religião judaica sem ser circuncidado, isso não tem problema algum. E Ananias era um judeu.
Mas também Joséfo relata que em determinado momento Isaac ele está lá lendo a Torá, está lendo a lei de Moisés, quando Eliezer, que era um judeu, também entra e flagra ele lendo a Torá, e Eliezer diz para ele: como você está lendo a Torá se você não é circuncidado? Então Eliezer diz a ele: é necessário que você se circuncide. E aí o Isaac vai ser circuncidado. Então veja, você vê dois judeus que tinham duas opiniões diferentes a respeito da circuncisão. Um cria que não era necessário o rei se circuncidar, e o outro cria que era necessário se circuncidar. E isso é muito interessante. Nessa perspectiva, nós podemos ir ao Talmud e encontrar algo dessa natureza. Por exemplo, em Ebamot, tá certo? O tratado, esse eu estou citando o Talmud babilônico, em 46a, por exemplo, na minha primeira citação que eu citarei em 46a, que você acompanhará aí na tela, diz assim: ele viu mulheres israelitas que engravidaram de gentios que haviam sido circuncidados, mas não imersos. Aqui é um ponto interessante e eu vou explicar melhor isso. Bom, aqui o Rabi Abba, ele vê pessoas, homens ali, gentios que haviam sido circuncidados, mas não imersos. Veja, hoje se fala muito, e eu vou fazer um vídeo sobre a questão do prosélito, como se tornar um prosélito, e naquela época também havia essa questão, que uma pessoa, para se tornar um prosélito, fazer parte do judaísmo, ele tinha que passar pela Brit Milá, a circuncisão, e pela Mikvah, o batismo, um batismo ritual. Então, só que aqui o Talmud está citando, esse rabino está citando homens que haviam passado somente pela circuncisão e não pela imersão. Se nós continuarmos um pouco mais para frente, o texto diz assim, de 22a em diante, diz assim: nossos rabinos ensinaram sobre a autoridade tanaíta, um prosélito que foi circuncidado, mas não submergiu. Ele diz assim: o Rabi Eliezer diz: eis que este é um prosélito válido. Então veja, um prosélito que foi circuncidado, mas não submergiu, não passou pelo batismo. Ele diz assim: este é um prosélito válido, pois encontramos no caso de nossos pais que eles se circuncidaram, mas não mergulharam. Então veja, na opinião do Rabino Eliezer, uma pessoa precisava ser só circuncidada para se tornar um judeu, um prosélito, e não precisava passar pelo batismo. Aí o Rabino Joshua diz assim: eis que este aí diz assim, antes diz assim: se ele imergiu, mas não circuncidou. Aí diz assim o Rabino Joshua: eis que este é um bom prosélito, pois encontramos no caso das mães que elas imergiram, mas não circuncidaram. Então, na opinião do Rabino Joshua, não era necessário ser circuncidado para se tornar um prosélito. Então veja, desde os tempos antigos, o Talmud e a tradição judaica, porque o Talmud ele registra, a Mishnah mais especificamente, que é a parte central do Talmud, ela registra a Torá oral, a Torá Shebe'al Peh, que segundo a tradição judaica teria vindo desde o Sinai. Moshe Rabbeinu, Moisés, teria recebido desde o Monte Sinai, e a tradição judaica então viria de tempos muito antigos, e de fato aquilo que está no Talmud remonta a tradições bem antigas da época dos apóstolos e anteriores a isso. E dentro dessa tradição registrada no Talmud é apresentado rabinos que pensam, como eu li aqui, rabinos que pensam que era necessário circuncidar, mas não passar pela imersão para se tornar um judeu. Outros rabinos que pensam que não, que se passou pela imersão, mas não precisa passar pela circuncisão para se tornar um judeu, um bom judeu. Então veja, nem todos os rabinos e judeus da época entendiam que um gentil precisava se circuncidar para ser um prosélito. E aqui é um ponto bem interessante, porque as pessoas costumam dizer que o Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, o emissário Paulo, ele rompeu com o judaísmo. E eu geralmente pergunto a essas pessoas com que judaísmo Paulo rompeu. Porque veja, aí eles assim, Paulo, por exemplo, ensinava que não precisava se circuncidar e que era mais importante a circuncisão do coração.
Assim argumentam essas pessoas. Mas veja, na época de Paulo haviam rabinos que nem criam em Yeshua e judeus que não criam em Yeshua também e que pensavam até mesmo anteriores a Paulo que a circuncisão não era necessária para um gentio. Então, ao que parece, quando os apóstolos tomam a decisão de que os gentios não precisavam se circuncidar, não eram obrigados a se circuncidar, eles tomam uma posição dentro de um debate rabínico que já existia, dentro de um debate judaico que já existia. Eles não estão inventando nada, eles não estão inventando a roda, de tal forma que eles não romperam com o judaísmo, até porque não existia um judaísmo dogmático. Antes deveríamos falar de judaísmos, porque existiam diversas vertentes do judaísmo. E é interessante porque ele fala que o importante é a circuncisão do coração. E de fato, isso não é uma invenção também do Rabi Shaul, porque se nós formos olhar desde a Torá, lá em Devarim 30, verso 6, Deuteronômio 30, verso 6, lá é nos dito que o Eterno pede a circuncisão do coração, o Eterno querer circuncidar o coração do seu povo. Então veja, essa ideia da circuncisão do coração mesmo, ela não é uma invenção do Rabi Shaul, ela já vem desde a Torá de Moshe Rabbeinu, desde a Torá de Moisés. Então veja, quando Paulo e os apóstolos falam sobre a circuncisão no período de Jesus, eles não estão indo contra a tradição judaica necessariamente, porque havia diversas perspectivas a respeito da circuncisão dentro da tradição judaica, como eu já mostrei para você há poucos instantes, e também ele está corroborando com aquilo que a Torá já dizia, a Torá de Moisés já dizia. Então isso é muito importante, essa perspectiva. Vale também citar como o que está nesta obra que você acompanha agora, muito bem aí é citado que não é necessariamente porque uma pessoa não é circuncidada que ela não é judia. Se ela nasceu de uma mãe judia, logo ela é judia, independente se ela foi circuncidada ou não. Tá certo? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha ajudado você a crescer aí no seu conhecimento da cultura que estava em vigência quando o Novo Testamento foi escrito, tá certo? E espero que nos próximos vídeos você aprenda mais ainda. Lehitraot. Até a próxima.